Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar no seu lugar, pode ter liberdade. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Nós falamos domingo pela manhã sobre o que é iniquidade, né? O que está na nossa raiz. E nós vamos repetir nesta noite. Eu acredito que a maioria não estava aqui de manhã. Tinha alguém que estava aqui de manhã? Levanta a mão. Só o Patrick, né? Então, o Patrick pode ouvir de novo para ele aprender mais. Viu, Patrick? Êxodo 20, onde nos fala os 10 mandamentos. Então, nós vamos ver sobre iniquidade. O que é iniquidade? Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade, tem Bíblia que vai dizer iniquidade, dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Repita-se comigo: Senhor meu Deus, eu ouvi a tua palavra. Abra os meus ouvidos, abra minha mente, renova minha mente para entender e praticar tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Então nós estamos falando sobre cura interior, que é a cura da alma, que é a cura das emoções, que é a cura da mente, a renovação da mente. Mas para que eu possa entender o que é cura interior, cura da alma, eu preciso entender o que está nas raízes. De onde que eu vim? Então, para começar, todos nós temos 2 pais. Então, nós temos 4 avós, 8 bisavós. Então, está dentro do nosso sangue. Então, o que é iniquidade? É a nossa raiz. Nós temos uma árvore genealógica, que é os nossos pais, que é de onde nós viemos. E nós recebemos três coisas muito importantes dos nossos pais, da nossa família. Primeiro, nós recebemos uma herança. Querendo ou não, mas nós herdamos muita coisa. Vem no nosso DNA as informações, a nossa semelhança, os olhos, o cabelo. Não é verdade? Tem pessoa que você olha para ele, não precisa nem fazer DNA. Né? A cara do pai, a cara da mãe. E tem vezes que ele não parece com o pai, mas a mãe. Aí você olha, é a cara dos avós. É ou não é verdade? É isso que é iniquidade. É a nossa herança. É de onde nós viemos. Então, quantas coisas que nós herdamos da nossa família. E aí, quando a gente pergunta, quem foi seu avô? Como que ele chamava? Como que ele morreu? Que enfermidades que tinha na sua casa? Quem foi seu tataravô? A maioria nem sabe. Não sabe nome, não sabe como que morreu, que doenças que tinha na família, não sabe qual é a sua raiz. Então, o que é iniquidade? É a nossa raiz, é de onde nós viemos. Tem uns que falam, ele veio do macaco, só se foi ele, porque eu e a criação de Deus não veio, não.
né? Não, não tem nada de macaco, não. Então, por que eu não estou igual macaca igual até hoje, então? Se eu vim da macaca. Então não tem nada disso, não. Então a iniquidade, às vezes, é a maldade. Então a iniquidade é o pecado que ele não foi confessado. E o que nós lemos aqui nos 10 mandamentos? Eu sou Deus zeloso, que eu visito essa maldade. Ou tem Bíblias que vai dizer essa iniquidade dos pais nos filhos, até várias gerações. Daqueles que fizeram o quê? Que aborreceu a Deus. Então, quando eu peco, quando a minha família não confessou aquela iniquidade, aquela maldade, aquele pecado, aquilo vai de geração em geração. E isso vai na enfermidade, na vida financeira. Às vezes tem famílias que a maioria, eles têm bancarrota. Ou seja, eles vão à falência, eles não prosperam. Eles começam e não continuam com os negócios. Por quê? Porque existe um legado de maldição naquela família. Eu falei aqui pela manhã, que eu não estou falando aqui de família de ninguém, que eu falei da minha mesmo. Na minha família tinha maldição de quê? De separação. Todas as irmãs da minha mãe, inclusive a minha mãe, foram separadas. Os meus pais viveram separados mais de 20 anos. Maldição que tinha na minha família. Por parte do pai, né? Porque você vem de um lado da mãe, 8 bisavós do lado da mãe. Mas e do lado do pai? Né? Mais 8. Olha quantos que estão dentro de você, do seu sangue. Por parte do meu pai, tem uma maldição de bastardia. A maioria, e do lado da minha mãe também, era dos dois lados. A maioria casava grávida. Minha mãe mesmo casou grávida. Eu já estava rindo lá, debaixo do vestidinho de noiva. Já estava no retratinho lá. Eu era bastarda. Por que a Bíblia fala que nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor até a 10ª geração? Porque tinha consequência. Porque tinha consequência. E aí o que fazia antigamente? Vamos correr para casar. Mas ninguém consertava com Deus. Não pediam perdão, porque houve um pecado. Não houve? Foi lá virar o zoinho antes de casar. Teve lá o pecado que a Bíblia chama da fornicação. Né? Mas ninguém conserta com Deus. Casou, pronto, está resolvido o problema. Porque quando está grávido, nós temos um problema. Nós temos um abacaxi. O menino já nasce com cara de abacaxi. Porque é um abacaxi, é um pepino, é um problema. É assim que quando um vai dar notícia para o outro. Né, pastora Brá? Então é desse jeito. Então por isso que nós temos que ter o quê? Primeiro, reconhecer a nossa maldade. Reconhecer o nosso pecado. Então, a bastardia é uma maldição. É uma consequência de algo que fez, que aborreceu a Deus. E quantas famílias que tem isso lá na sua árvore genealógica? Eu mesmo tenho uma tia, teve o filho bastardo, criou ele já no berço evangélico. Mas pergunta, ele casou, não comunicou com a mãe, saiu de casa, porque tem as consequências da bastardia, que eu vou falar daqui a pouquinho quais são essas consequências. Então o que nos está mostrando aqui? Qual que era o pecado que Deus estava falando aqui? Da idolatria. Não farás outros deuses, não terás outros deuses.
Ah, não, pastor, na minha casa já não tem mais nenhuma imagem de escultura. Eu não sirvo nenhum outro Deus. Mas tudo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, às vezes é um Deus. Tem pessoas que financeiramente ele coloca o quê? O trabalho, o dinheiro. Quem é o seu Deus? Mamon. Por isso que no Evangelho de Mateus diz: ninguém servirás a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon, que é o principado. Quem que é Mamon? O principado responsável pela finança. Então tudo que você coloca em primeiro lugar, então às vezes é o carro. Se a esposa pegar no carro para dirigir, misericórdia, se tiver um arranhadinho na volta. Se entrar com o pé de barro no carro que Deus te deu para abençoar, às vezes, o reino de Deus, para abençoar a vida de outras pessoas. Mas quantos que o carro é o seu ídolo, é o seu Deus? Às vezes é a esposa, é o marido, é o filho, é o pai, é a mãe. Então, o primeiro lugar da nossa vida, quem tem que ocupar? Deus. E quantos que às vezes eles têm, né, uma idolatria pelo filho. É Deus no céu, filho na terra. E é por isso que às vezes entra em depressão e até morre. Porque se Deus tirar, se perder o emprego. Então, Deus está nos mostrando que Ele é Deus que visita a iniquidade. Então, quantos pecados que veio de geração em geração, quantos que, quando deram uma identidade, eu falei que nós recebemos uma herança da família, e depois nós recebemos o quê? Uma identidade, um nome. Agora, ele nasceu, eu vou dar um nome para ele. E você vai chamar Maria das Dores, porque eu tive muita dor, eu sofri muito na gravidez, no parto. Depois que a pessoa não sabe por que ela não sai do médico, por que ela não sai da UPA, do postinho, por que é tanta dor. Porque muitas vezes ela já foi amaldiçoado no nome. Você vai chamar Felisbina, Felisberto, você vai chamar... Você entendeu? A Cidinha, né? Maria dos Remédios, igual tem a cidadezinha, né? Já preguei lá, em Senhora dos Remédios, que chama a cidade. Quando eu preguei lá, nunca tinha pregado uma mulher lá na igreja lá. E eu fui lá pregar. Então, quantos que estão dando uma identidade a lugares, a pessoas, com algo que ele adora, que ele é devoto, que ele acredita. Então, às vezes, já amaldiçoou o filho na identidade. Porque ele já entrega, às vezes, para alguma entidade. Vou dar um exemplo. Você vai chamar Aparecida, que sou devota da Aparecida. Mas você sabe o que está por detrás? Iemanjá. Entregou o filho para aquela entidade, para Iemanjá. Então olha como que é sério isso. E aí Deus saiu do negócio. Não precisa de mim não. Não precisa de mim para abençoar não. Porque ele fez promessa, ele foi Aparecida, ele entregou, ele levou o cabelo, ele levou roupa, ele entregou tudo para alguma entidade. Então, e se diz cultura, religião. Por isso que religião não leva ninguém a Deus. Nem todos os caminhos vai te levar a Deus. O único caminho que te leva a Deus é através do seu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que morreu lá na cruz para poder quebrar toda a iniquidade, toda a maldição.
Por isso que Isaías 59 diz que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades e os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Então Jesus veio para quebrar as maldições, Ele veio para quebrar toda a iniquidade. Mas acontece que a iniquidade é como se fosse um campo que nos rodeia, que está te cercando. Jesus está lá com as mãos estendidas. Eu morri para te salvar. O dar é meu, eu te dei a salvação, eu conquistei, eu operei o milagre. Mas o tomar posse é seu, quando você pede perdão e quando você renuncia. Eu renuncio esta herança, esse nome que eu recebi. Eu renuncio essa religiosidade. Eu renuncio essa religião que foi me dada, esse caminho que foi me dado para me chegar até Deus e não me levou até Deus coisa nenhuma. Eu renuncio. E é isso que nós fazemos no encontro. Como diz em Tito, quem não renuncia toda iniquidade, todo o pecado, toda concupiscência da carne, não tomou posse da graça. Então Jesus, Ele veio, Ele é a graça, Ele é o favor que nós não merecemos. Ele deu, Ele se entregou, mas nós temos que tomar posse. Como? Renunciando, tendo atitude. É por isso que o inimigo se levanta nos dias de encontro. Como tem luta, como tem prova, como tem pessoas que às vezes o inimigo ensurdece, ele amarra, ele faz de tudo para que a pessoa não caminhe, não participe. Ele coloca, eu não durmo fora da minha cama, eu não durmo fora de casa, mas é engraçado que se vai para a praia, se vai viajar, ele vai dormir em tudo quanto é lugar, dorme até na areia. Se falar, eu durmo na areia, eu faço aquele negócio lá que ele bate e volta, eu vou e volto, ele dorme no ônibus. É só no encontro que não dorme. Ah, pastor, o último encontro, a água não esquentou por nada, foi gelado. Um bocado de homem reclamou, a água não esquentou, pastor. Mas o Espírito Santo vai te esquentar, vai ter poder, vai quebrar a maldição, vai operar milagre. Não deixa nada impedir o agir de Deus na sua vida. Tem obstáculo, tem luta, tem. O inimigo tenta assim, de todos os meios. É panela de pressão que explode, vai preparado, viu, vai preparado, vai renova as armaduras, não deixa o diabo colocar medo não, porque é isso que o diabo ele faz, ele coloca medo, ele coloca tanta coisa, para poder te tirar do propósito de Deus, para você não ser liberto, para você não ser curado. Então, a idolatria, ela traz miséria, pobreza, ela traz prostituição, tem consequências. Tem consequências. Quantas pessoas que o diabo perseguiu, destruiu, porque foram entregues a alguma entidade, nós já vimos isso claramente. Crianças aprisionadas. Como eu disse, o testemunho aqui de uma irmã do Pires. Ela foi aprisionada aos 7 anos de idade, quando a mãe levou para o espiritismo, para o centro espírita. E tudo que elas viram no centro espírita, elas brincaram numa brincadeira de criança. E ela viveu aprisionada até os 20 anos de idade. Então é assim que os demônios trabalham. Quando você sai da palavra, do propósito de Deus. E agora vamos ver no Salmo 51 o exemplo do salmista Davi, quando ele entendeu o que é iniquidade. Salmo 51, olha o que o salmista Davi ele fala: tem misericórdia de mim,
ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Presta atenção. Então você vê que o salmista Davi, ele fala pecado, transgressão e iniquidade, porque é diferente um do outro. Então vamos ver o que é transgressão. Eu estou aqui com a tela de projeção na minha frente, e eu estou aqui com a minha flecha. Em vez de eu atirar para o alvo, que é a minha tela de projeção, eu conheço o que eu tenho que fazer, eu conheço a verdade, eu conheço a palavra, mas eu decido apontar a flecha lá para a porta. Isso é transgressão. Eu sei o bem que eu queria fazer, mas não faço. É que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7. O mal que eu não queria fazer, esse eu faço. O que ele está falando? Do homem interior, da cura interior. Você sabe que falar mentira é pecado. Quantas vezes sai uma mentirinha da sua boca? Alguém te pergunta onde você estava. Eu estava lá na esquina de lá, mas você estava na esquina de cá. E a Bíblia diz que a palavra do cristão é sim, sim ou não, não. O que passou disso é de quem? É do maligno. Mas quantas vezes nós nem sabemos o que estamos fazendo? Sabe por quê? Porque está no nosso DNA aquela maldade. Quantos filhos que detestavam o pai, porque agredia a mãe, porque batia na mãe. Às vezes ele casa e começa a ter a mesma reação e nem percebeu. Ele começa a ter a mesma atitude. Filhas que às vezes têm a mesma atitude da mãe. Aquele ciúme descontrolado, aquela insegurança. E quando você vai ver, eram as mesmas atitudes da mãe. O que é isso? Iniquidade. É a raiz, é a maldade. É pecado gerar um filho? Se foi tudo bonitinho, casou bonitinho, conforme a lei judicial, conforme a lei sacerdotal, estava ali debaixo do propósito de Deus, é pecado gerar um filho? Não, mas olha o que o salmista Davi fala no versículo 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele reconhece a sua genealogia. De onde vem Davi? Da prostituta Raabe. Raízes. Quantas coisas que nós não praticamos. A Bíblia diz que era para todo cristão, todo ser que respira, que tem que fazer o quê? Louve ao Senhor. E quantas vezes que muitos estão na igreja, mas não abrem a boca para louvar o Senhor. Está na igreja, mas está dormindo. Porque está debaixo de um encantamento. Às vezes está debaixo de uma iniquidade. Não é frutífero. A Bíblia diz que a árvore que não der fruto, ela será o quê? Cortada. E quantos que estão na presença do Senhor, mas não é frutífero? Ele não cresce espiritualmente, não dá fruto, não tem visão com o reino de Deus, não tem visão com a palavra de Deus, não consegue guardar a palavra, não consegue cantar um louvor a Deus.
passa um carro de som lá fora. Ele escutou uma estrofezinha, aquela estrofezinha fica lá na cabeça dele, lá, ó, o dia inteiro. O dia inteiro. Segura o tchan, amarra o tchan. Em vez dele amarrar o demônio, ele está lá amarrando o tchan. Porque ele passou ali o carro de som e ele está lá ouvindo e guardou. Mas o louvor para Deus não guarda. Sabe o que é isso? Iniquidade. Maldade. Não é verdade? Eu lembro tantos casos que a gente já ajudou. Lembro de um senhor, pastora, minha filha estudou na melhor escola dos Estados Unidos. É uma advogada conceituada aqui nesta cidade, né? Mas rebelde. Foi criada no berço evangélico. Rebelde. Teve filho bastardo, mas a mãe também gerou ela bastarda. E tudo dentro da igreja, tudo conhecedor da palavra. E quantos que estão assim? São as iniquidades, as raízes. Então a igreja não está aqui para condenar ninguém, não está aqui para falar de pecado de ninguém. A igreja está mostrando o quanto nós precisamos ser curados, ser tratados, ser transformados para ser frutífero no reino de Deus. Então Davi reconheceu isso. Naquele momento que era para ele estar ali, olha, na batalha, orando, vigiando. Aí o inimigo fica, não vai não, você está cansado. Não vai dar fruto hoje não, fica aí no palácio, fica em casa. Mas aí cutuca lá a mulher, a saradona, vai lá tomar banho de piscina, vai lá tomar um sol, você está faltando vitamina D nesse corpo, tira essa roupa, ela devia estar sem vitamina D nenhuma, ela devia estar assim anêmica, vai lá para o sol, tira essa roupa e vai para lá, porque sabia das raízes de Davi, sabia das iniquidades de Davi, e quando ele olha aquela mulher, acabou a vida de Davi, porque ele deseja, mas é casada Davi, manda o marido dela para a guerra, mata o homem. Em outras palavras ele disse isso, põe ele na linha de frente, ou seja, manda matar o homem. É casada, mas vamos dar um jeitinho, né, israelita. Aqui hoje dá-se um jeitinho brasileiro, está demorando demais, Senhor. Vou mudar de igreja, porque acho que é a igreja que vai operar o milagre, que vai resolver o problema, que vai trazer a bênção. Não, às vezes está dentro de nós a solução, está nas nossas raízes. Ter mais compromisso com a palavra, ter mais humildade para reconhecer as nossas heranças. Então ele começou pedindo perdão, perdoa as minhas transgressões, Senhor, perdoa os meus pecados e perdoa a minha iniquidade. No Salmo 32 revela como ele estava em depressão. Salmo 32 ele fala, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, eu não tinha mais alegria, mas confessei-te o meu pecado, a minha maldade eu não encobri. Aí Deus operou milagre na vida de Davi. Deus transformou. E era um homem segundo o coração de Deus. Mas falhou. Pecou. Transgrediu. E às vezes Deus perdoa os nossos pecados, mas a consequência nós vivemos. Deus perdoa a fornicação, mas a criança tem que ser criada. A criança, Deus muda. E o que eu falei? Sei que o tempo ali já está assim, bem, vamos falar da bastardia mais na próxima vez. As consequências da bastardia: rejeição, é inclinado à mentira, é inclinado a não congregar. A maioria de pessoas que você vê cada dia está numa igreja, quando você vai ver a raiz dela, bastardo. Tem consequências.
E aí nós vamos ver a história de Jefité, filho de uma prostituta, rejeitado pela cidade, pelos pais, o pai que não fez nada. E aí trouxe feridas da paternidade, que quando você não tem um pai presente, tem feridas. São pessoas inseguras, que não têm direção. Feridas da paternidade. Quando você vê mulheres se expondo, seminua, porque não teve paternidade. Nunca teve um pai que abraçasse, você é minha princesa, você é querida, mas às vezes um pai que só cobra, que só exige o perfeccionismo, aí ela tem que se exibir lá na frente, lá no Facebook, ela tem que se mostrar para alguém falar, oi irmã saradona, bonitona, para ela se sentir, né, a última bolacha do pacote. Sabe o que é isso? Ferida. Então nós vamos deixar para a próxima vez, nós vamos falar mais da bastardia. O que a bastardia ela traz de consequência na nossa vida?